Bom dia e a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma palavra de fé e esperança para esta manhã, que encontra-se registrada no segundo evangelho do Novo Testamento, o evangelho de Marcos, capítulo 6 e versículo 34, diz-nos o seguinte: a santa e gloriosa palavra do Senhor Jesus. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ora, amados, Jesus, sempre quando andava, havia multidões que o seguiam, e dentre a multidão que seguia a Jesus, havia três classes de gentes, havia três classes de pessoas. Dentre a multidão que sempre seguia a Jesus, haviam aqueles que eram os curiosos, eram aqueles que estavam ali apenas para ver os milagres, eram aqueles que estavam ali apenas para presenciar os milagres, para ter o que falar naqueles dias, pois eram dias em que, quando Jesus em seu ministério terreno veio, eram dias de opressão, eram dias de escravidão, eram dias de cativeiro do Império Romano que os escravizava. Todavia, a multidão queria alguma coisa nova, ver alguma coisa nova, presenciar alguma coisa nova, e havia os curiosos que estavam no meio da multidão. Havia entre a multidão aqueles que necessitavam e que careciam de um milagre, aqueles que precisavam de uma intervenção divina, aqueles que precisavam de um milagre, que Jesus lhes operasse um milagre. Lembra, os irmãos, que havia aquela mulher do fluxo de sangue que estava entre a multidão que acompanhava Jesus quando Jesus se dirigia até a casa de Jairo. E a mulher que estava no meio da multidão, ela então tocou na orla do vestido de Jesus, da orla da veste de Jesus, e saiu virtude de Jesus, e ela foi curada do seu fluxo de sangue. Então, dentre a multidão, havia também pessoas que necessitavam de um milagre, precisavam de uma cura, precisavam de uma intervenção divina. Todavia, dentre a multidão, haviam aqueles que necessitavam da maior cura de todas, que é a cura da alma, que estavam com Jesus, não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece, que estavam com Jesus, dentre a multidão, seguindo a Jesus, não somente para serem curados de doenças físicas, mas principalmente para serem curados da doença que é a doença da alma, que é a doença do pecado, que é o pecado em si propriamente dito. Amados, então haviam três classes de pessoas que andavam com Jesus: aqueles que eram os curiosos, aqueles que necessitavam apenas da cura, e muitos destes, quando a cura lhes vinha, abandonavam Jesus ou deixavam de seguir a Jesus. Lembro-me da passagem dos 10 leprosos. 10 leprosos foram curados, 9 foram embora, e apenas um voltou para agradecer a Jesus. Todavia, dentro da multidão, havia uma terceira classe de pessoas, como eu disse aos irmãos e irmãs aqui nesta manhã, que eram aqueles que estavam com Jesus porque gostavam de estar com Jesus. Poderia ser dado a eles um louvor, tal louvor qual existe hoje: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus; mas se fechar, continua sendo Deus. Era esta terceira classe de pessoas que quero dizer aqui para os irmãos. É a esta classe de pessoas que é o desejo de Deus que nós estejamos, que não procuremos a Deus pelo pão que perece somente, mas que procuremos a Ele pelo pão que permanece. Que não procuremos Deus somente pela cura física, mas que procuremos Deus também pela cura da alma. E quando procuramos Deus pela cura da alma, Ele, além de curar-nos a alma, Ele cura-nos as doenças físicas. Quando procuramos Deus pelo pão que permanece, além dele nos dar o pão que permanece, que é o pão da vida, que é a palavra santa dele, Ele também nos dá o pão diário para o dia a dia. É por isso que, aleluia, fora escrito Mateus
capítulo 6, versículo 33, no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Todavia, amados e amadas em Cristo Jesus, quando temos necessidades que são urgentes, quando temos necessidades que não podem esperar, quando temos necessidades que são para ontem, temos o péssimo costume de colocar à frente da nossa adoração apenas as nossas necessidades físicas e esquecemos da necessidade da alma, que a alma também precisa se alimentar, que o nosso espírito também precisa se alimentar. Mas quando alimentamos o nosso espírito das coisas espirituais, Deus provê e nos dá a provisão também do cuidado e do alimento material. E aqui, amados, onde está inserido o versículo 34, fala da primeira multiplicação dos pães. Jesus, ao ver a multidão, ele teve compaixão da multidão. Jesus, ele se condoeu da multidão. Jesus, ele se compadeceu da multidão. Às vezes pensamos que Deus de nós não se compadece. Às vezes pensamos que Deus de nós se esquece. Às vezes pensamos que Deus não dá a mínima por nós. Não, claro que Deus se importa por nós. É que no meio da luta, quando Deus se encontra em silêncio, Ele está trabalhando na tua vida. Amado, fique tranquilo. Amada, fica tranquila. Deus está forjando o teu caráter. Deus está moldando-te conforme a vontade dEle para fazer de você um novo vaso, para fazer de você alguém com valor na casa dele, com valor para ele, e Deus vai te exaltar, isto eu não tenho dúvidas. E aqui, amados em Cristo Jesus, a multidão acompanhou Jesus desde manhã até o raiar da tarde, e a multidão estava sem comer nada, e Jesus, olhando para a multidão, teve compaixão das necessidades espirituais da multidão, todavia também teve compaixão das necessidades materiais da multidão. Ora, amados, volto a repetir aqui nesta pregação, nesta prédica: Deus tem cuidado sim para conosco, não somente, não apenas das questões espirituais, todavia também das materiais. Todavia, o que Deus quer é que nós coloquemos diante dele a nossa causa e nos descansemos nele. Já tenho dito isto aqui: descansar em Deus. Descansar não é colocar para ele a tua causa, o teu problema, aquilo que te inquieta, e ficar desesperado, e ficar tentando resolver, e ficar cobrando. E claro que devemos cobrar isso, devemos estar sempre instando com Deus em oração, mas não ficar com isto na tua cabeça, de modo que venha a roubar a tua fé, a tua esperança e a tua vida espiritual para com Deus. Não, de maneira nenhuma, não de maneira alguma. É colocar nas mãos do Mestre e descansar. Volto a repetir, Salmos 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor e Ele vai te dar o que o teu coração deseja. Deleita nele, alegra nele, regozija nele e descansa nele também, porque Ele vai dar o que o teu coração deseja. E quando Jesus viu a multidão, Ele não poderia jamais despedir a multidão vazia. Ele viu que a multidão estava com fome. Amados, Jesus nunca despediu ninguém de mãos vazias. Jesus nunca despediu ninguém que foi até Ele de mãos abanando, não, de forma alguma. Mas Ele nos dá a provisão certa e correta para o dia a dia. Jesus, vendo a multidão, Ele então inquiriu dos discípulos: o que tendes aí para alimentar a multidão? E disseram a Jesus: temos 5 pães e 2 peixes. E Jesus lhes disse aos discípulos: dai-lhe vós de comer. No grego, Jesus disse aos discípulos: dote autóis, um mês da geim, ou seja, dai-lhe vós, de vós mesmos o que comer. Ora, amados, haviam apenas 5 pães e 2 peixes. Como que os discípulos poderiam deles mesmos dar isto à multidão, que eram mais de 5.000 pessoas, para que pudessem comer? Todavia, aleluia, os discípulos não contavam que Jesus iria multiplicar
multiplicar aqueles pães e aqueles peixes. Quem sabe muitas vezes há alguém do seu lado, quem sabe muitas vezes Deus coloca alguém na tua frente para que você fale a ele do amor de Deus, mas você às vezes ignora isto. Eu preciso tanto que Deus fale para comigo, eu vou falar o que para esta pessoa? Eu preciso tanto que alguém ore para mim, e como eu posso orar por esta pessoa? Amado e amada em Cristo Jesus, é fazendo a obra dele, obedecendo a ordenança do Mestre, que Deus vai te abençoar. Não é de mãos abanando, não é de braços cruzados, melhor dizendo, não é parado, não é estacionado que a bênção de Deus virá, não de maneira alguma, mas é trabalhando para Deus, é cuidando das questões e das coisas espirituais, que a bênção material virá sobre a tua vida. Parado, você não consegue nada. Estacionado, nada cai de mão beijada. Parado, nada vai acontecer de novo na tua vida. Mas quando você se dispuser a caminhar na obra dele, quando você se dispuser a caminhar para ele, então as portas e comportas dos céus se abrirão para que as bênçãos celestiais caiam sobre a tua vida. E você já conhece a história de cor e salteado, com os 5 pães e os 2 peixes. Jesus deu graças ao Pai e fora então distribuído à multidão, e os 5 pães e 2 peixes deu para todos comer, e comeram à vontade, de modo que sobrou ainda, de recolheram 2/6 do que se sobrou. Amados em Cristo Jesus, quem sabe está faltando, quem sabe você está precisando de uma multiplicação de bênçãos na tua vida. Todavia, eu quero dizer para você, não pare de seguir ao Mestre, siga ao Mestre, siga a Jesus, obedeça a Deus, e não obstante as circunstâncias, e não obstante ao momento, a situação, a circunstância, mas siga a Deus, siga a Ele. A multidão seguiu a Jesus desde a manhã até o final da tarde, desde a manhã até o romper da alva, até terminar o dia, seguiu a Jesus. E quando seguiu a Jesus, todos estavam ali sem nada comer, todos estavam ali sem nada experimentar. Todavia foram recompensados no final da tarde, quando Jesus lhes alimentou a alma, ensinando-lhes diversas coisas. É o que nos diz o versículo 34. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus lhes alimentou a alma. Todavia Jesus não apenas alimentou-lhes a alma, mas também lhes alimentou, aleluia, o corpo físico, dando-lhes provisão, dando-lhes pão e peixe, para que pudesse comer e se alimentar. Deus tem alimento para a tua vida espiritual. Todavia, Deus também tem alimento para a tua vida material. Às vezes pensamos, ou o inimigo quer dizer para nós, seguir a Ele, seguir ao Mestre, somente alimentará a tua alma e o teu corpo ficará a ver navios. Não, Deus alimentará a tua alma. Disto não tenho dúvidas. Também não tenho dúvidas que Deus alimentará o teu corpo físico. E o alimento do corpo físico fala do alimento material, fala das bênçãos materiais, falam da vitória que você quer, falam da vitória que você precisa, falam da vitória que você necessita, falam da vitória que você almeja. Deus vai te alimentar em todas as áreas da tua vida. Ele sabe da tua necessidade, Ele conhece o teu problema, Ele sabe até mesmo quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Por isso, não te preocupe, entrega a Ele o teu cuidado, entrega a Ele a tua vida, entrega a Ele o teu problema, porque Ele vai resolver. E faça a vontade dEle. A palavra do Senhor nos é enfática ao afirmar que devemos obedecer a Deus, pois fazendo isto, a vitória vem. Pois fazendo isto, a vitória virá. Amados, fique nesta palavra de fé, esperança e exortação esta manhã. E tenhamos todos um dia abençoado em nome de Jesus.